Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Diz a palavra do Senhor assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui. Pai santo e bendito, nós recorremos agora à ação do Teu Espírito Santo para nos ajudar a compreender os Teus propósitos de ensinar as Escrituras aos nossos corações. Que a palavra venha revelada, venha ungida, Senhor Deus, de tal maneira que não encontre resistência nos nossos corações, mas nós estejamos abertos para aquilo que o Teu Espírito deseja nos comunicar. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Texto bastante conhecido, mas antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu queria falar algumas coisas para vocês. Normalmente eu sou muito reservado assim quanto a algumas experiências que a gente tem com o Senhor. Eu digo quando assim reservado, porque às vezes eu fico aguardando, Deus fala alguma coisa no meu coração e eu fico aguardando que aquilo aconteça. Às vezes eu não reparto com as pessoas, eu fico esperando que aquilo aconteça. Mas não é por falta de fé nem nada, é porque é o jeito da madeira, como dizia minha mãe, né? É o jeito da madeira. Então, muitas vezes nós recebemos alguma coisa de Deus, por sonhos, por revelação, por palavra. São tantos os meios pelos quais Deus fala conosco. E nesses tempos agora, eu tive muitos momentos orando, pedindo que Deus falasse comigo, buscando realmente assim. Eu estava comentando com a minha esposa, eu nunca sonhei tanto pregando a palavra como eu tenho sonhado ultimamente. Prego a noite inteira, irmãos, impressionante, né? Sonho a noite inteira, prego a noite inteira, e tem sido maravilhoso, né? Qualquer hora eu vou pregar uma dessas pregações que eu tenho pregado à noite, né?
Mas um sonho em particular me chamou muita atenção, que eu tive agora no mês de dezembro. Foi um que marcou muito. E eu vou repartir com vocês dessa vez. Eu vou repartir pelo simples motivo de que nessa palavra que nós vamos meditar nessa noite, tem não a ver, mas ela corrobora para isso. E o sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava aqui em Prudente dirigindo um ônibus cheio de pessoas. E esse ônibus eu dirigia ele pela cidade toda. Eu ia para um canto da cidade, voltava para outro canto, esse ônibus cheio de pessoas. E chegou um determinado momento que eu cheguei num lugar que dava a impressão ser a prefeitura da cidade, um lugar assim de autoridade e tal. E eu entrei naquele lugar, essas pessoas desceram do ônibus, e eu comecei a pregar para essas pessoas. Comecei a pregar e pregava com muita autoridade. E as pessoas se quebrantando, tal. Eu terminei a pregação, as pessoas estavam bem tocadas assim pelo Espírito de Deus. E eu então falei, quem quisesse oração, que me procurasse naquele momento, que eu iria orar pelas pessoas. E as pessoas vieram, eu comecei a orar por uma pessoa, e a hora que eu acabei de orar, eu olhei, e as outras pessoas tinham todas ido embora. Né? Só estava aquela pessoa que também seguiu e foi embora. Ficou eu e mais uma pessoa que estava do meu lado, que estava me acompanhando. E eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou, fique tranquilo, assim como eles foram, eles vão voltar. Não é? E a hora que ele falou isso, eu falei, então vamos agradecer. E então aí as pessoas começaram a entrar novamente, e encheu novamente a sala. E eu continuei orando. E eu, a hora que terminou esse momento, eu ouvi uma voz que falou assim, fique em paz, fique em paz. A partir de hoje, tudo que você esperava vai ser liberado. Nossa. Então, tudo que eu esperava. Então, eu imagino sejam as promessas que Deus tem, não só para a minha vida, mas para a vida da igreja também. Porque muitas coisas que Deus tem falado no meu coração refere-se à igreja. Afinal de contas, a gente vive em função do reino, né? Então, faz parte da nossa vida. Então, domingo passado, nós falamos sobre esperança, não é? E eu quero falar então hoje a respeito de um ingrediente que nós precisamos, tanto para que essas promessas que Deus diz que já estão liberadas, como o próprio fato de querermos ter esperança, nós precisamos disso. E eu quero falar então um pouco com vocês sobre fé. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir do ouvir da palavra, ou seja, quanto mais nós ouvimos da palavra, mais fé nós temos. E eu creio que a fé, ela se alcança pelo conhecimento de Deus, pelo relacionamento com Deus. A fé, lá no livro de Efésios, capítulo 2, diz que a fé é um dom de Deus, não vem de nós. É algo que nos é dado por Deus. Então, tudo isto é importante nós sabermos, mas existem outros ingredientes que também nos leva a exercer a fé, nos leva a desenvolver a nossa fé. Quando a gente fala desenvolver a fé, dá a impressão que a fé é algo que você pode ser trabalhada na sua vida. E essa impressão é correta. Deus pode trabalhar na nossa fé, né, a fim de que a nossa fé aumente. Então, baseado nessa premissa de que nós podemos aumentar a nossa fé, e o quanto isso pode ser importante para nós e para o reino de Deus, é o que eu quero meditar nessas duas passagens que nós lemos aqui. O fato é que o que Deus mostrou ao meu coração, que uma das maneiras dele aumentar a nossa fé é através do nosso envolvimento com Ele, do nosso envolvimento com o reino de Deus. E quando eu comecei a pensar nisso, amados, realmente eu percebi
assim, de uma forma que parecia que não era tão real, mas se tornou real quando eu comecei a olhar. Porque eu me lembro, quando eu conhecia Deus, quando eu conheci Jesus, se eu talvez não tivesse me envolvido com as coisas de Deus, talvez eu não estivesse aqui hoje. Não é? Se eu não tivesse disposto o meu coração realmente numa entrega, não é? Numa mudança de vida, de caráter, de posicionamento, não é? Se eu não tivesse, talvez não estivesse aqui hoje. E não o fato de estar aqui hoje, que eu me orgulho disso, mas pelo fato de ter o que eu tenho, na paz interior, a experiência com Deus, o relacionamento com Deus. Eu acho que isso daí está reservado não só para mim, mas para todos nós, não é isso? Então, nós vamos ver como isso, o envolvimento com as coisas de Deus, tem o poder de aumentar a nossa fé, não é? Nós vemos o caso aqui de Pedro, quando ele andou pelas águas, logo que ele vê as ondas altas, a tempestade, ele fraqueja e ele afunda. Daí Deus fala, homem de pouca fé, de pequena fé, não é? Então, quantos aqui gostariam de ter a sua fé aumentada? Todos nós, não é? Porque a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o melhor dos grãos que existe, né? Nós poderíamos dizer a um monte, sai daqui e vai para o outro lado, que ele iria. Então nós, quando olhamos para a nossa própria fé, nós vemos que ela é infinitamente, não é? Menor do que um grão de mostarda, ela é quase que atomizada, né? Então, o que é fé? O Milton Fábio, sempre quando ele prega na classe de integração, ele fala sobre isso, né? É aquela sensação, como é que é, Milton? Aquela sensação dentro de você que vai dar certo, não é? Mas eu quero ser bem mais simplista, né? Eu quero estabelecer um conceito simplista aqui de fé. É simplesmente confiar em Deus. Confiar em Deus. Até que ponto nós confiamos em Deus? Eu pergunto até que ponto, pelo fato de que nós, muitas vezes, nós cuidamos das coisas, nós entregamos a Deus, às vezes até um determinado momento, ou carregamos o fardo, o peso até um determinado momento, para depois entregar para Deus, quando já não vemos mais solução, quando já não atentamos mais que é possível caminhar daquele jeito. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado totalmente em fé. Deus, ele não se faz presente a ponto de nós podermos olhar e vê-lo. Ele é como o vento. Então, irmãos, nós não vimos Jesus ser crucificado há 2000 anos atrás. Nós não vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos. O que é que faz nós crermos em algo que aconteceu lá em Jerusalém há 2000 anos atrás? Como que nós podemos crer de tal maneira de mudar a nossa vida, de mudar o nosso comportamento, de mudar a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, de enxergar o próximo, de enxergar a nós mesmos, pelo simples fato de que um homem, Deus se tornou homem, habitou no meio de nós e morreu na cruz pelos nossos pecados. Amados, isso é loucura. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que para o homem natural isso é loucura, mas para nós a salvação, a cruz de Cristo é glória, é uma coisa tremenda para as nossas vidas. Então, nós cremos, tudo que nós fazemos na vida cristã é baseado em fé. Não existe nada palpável, é aquilo que nós cremos que está escrito na palavra, nós transportamos isso para dentro do nosso coração, vivemos essa realidade e isso transforma a nossa vida. Isso muda casamento, muda famílias, muda cidades, muda países, muda tudo, não é? Fé. Então, amados, baseado em Deus, que é a fé, floresce em nós, no caráter de Deus, em quem Ele é, no seu poder. Agora, por isso que nós insistimos tanto, que nós precisamos ler a palavra, conhecer a palavra, porque ao conhecer a palavra, nós conhecemos o autor da palavra, que é Deus. Então nós só podemos crer
nós só podemos ter fé em alguém que é muito próximo e que nós conhecemos o seu caráter, conhecemos quem ele é. Então nós podemos confiar. É aquele tipo de pessoa que você fala, nesse eu confio, eu ponho a minha mão no fogo por essa pessoa. Você nunca falou isso para ninguém, não é? Eu ponho a minha mão no fogo por aquela pessoa. Por quê? Porque você conhece esse relacionamento. Agora, o que acontece? A nossa fé, ela pode crescer, ela pode diminuir, ela pode aprofundar ou não, mediante o nosso relacionamento com Deus. Então, a escolha de ter uma fé mais profunda é nossa, não é de Deus. Deus já nos deu a fé, é dom dele, ele nos deu um dom. Agora, crescer nesse dom, esticar esse dom, ampliar esse dom da fé, de crer, depende de nós. Nós precisamos buscar conhecer o Deus que nós servimos e, ao conhecê-lo, nós vamos saber como viver essa fé nele. Então, visando desenvolver a nossa fé, o que acontece? O Senhor trabalha conosco. Você sabia que Deus trabalha com você no sentido de fazer com que a sua fé aumente? Ele trabalha conosco. Lá no livro de Hebreus 11:6, não precisam procurar, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer que o contrário é verdadeiro. Com fé nós agradamos a Deus, não é? Então veja bem, Deus ele está muito, mas muito mais do que nós imaginamos, interessados em ter intimidade conosco. Amém, irmãos? Ele quer. O maior desejo de Deus é ter comunicação com a sua criação, e principalmente com os seus filhos, né? Restaurados pelo sangue de Jesus. Então, à medida que nós vamos tendo essa intimidade, é à medida que vai crescendo a nossa fé. À medida que a nossa fé cresce, não é porque algo acontece em nós, é porque algo de Deus começa a acontecer em nós. É diferente. Na verdade, nós precisamos ter um relacionamento mais profundo. Então, esse é o primeiro culto nosso de 2016, e que eu quero liberar para a tua vida, eu quero que você pense, seria a coisa mais preciosa que você pode ter no ano 2016, é aprofundar o teu relacionamento com Deus. Não existe nenhum outro alvo que você possa ter que é superior a esse, porque através deste, Deus vai te abençoar com as bênçãos dos céus. Então, o Espírito Santo, ele trabalha para desenvolver essa fé. Essa é uma tarefa do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, nós pensamos que o Espírito Santo é somente para trazer os dons, para nós orarmos em línguas, para nós termos revelações, fiquei imaginando, não, mas o Espírito Santo também trabalha em nós. Ele veio habitar em nós, ele habita em nós, ele mora em nós. No momento que nós recebemos a Cristo como Senhor, ele veio habitar em nós, e ao habitar em nós, ele trabalha a nossa vida para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Quem nos revela Deus não é a letra da Bíblia, é o Espírito Santo que habita em nós, que traz à luz a palavra ao nosso conhecimento. E a partir daí o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, e eu creio, por exemplo, que nesse exato momento, o Espírito Santo está trabalhando aqui nesta noite para aumentar a sua fé, para aumentar a minha fé. Vocês estão entendendo, amados? Ele quer aumentar o seu nível de fé. E uma coisa que eu acho que azeda nosso relacionamento com Deus é a incredulidade. A incredulidade é uma coisa, irmãos, nós falhamos em andar com Deus, às vezes nós olhamos e falamos, nossa, mas esse ano de 2015 foi tão difícil, e vai ser difícil. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Agora, é uma caminhada, nós estamos num deserto, nós estamos caminhando, mas às vezes nós caminharmos sozinhos é mais difícil do que caminharmos com o Senhor. E às vezes nós pensamos, mas por quê?
É por causa, muitas vezes, irmãos, da nossa incredulidade. É porque nós não cremos o suficiente. É porque nós não cremos a ponto de nos entregar. Eu tenho coisas, irmãos, que eu recebi há 15, 20 anos atrás, que eu estou esperando do Senhor, que estou esperando que agora vai ser liberado, né? Que eu estou esperando de Deus. Não desistir, porque Ele sabe o momento certo, o tempo dEle de tornar realidade. Então, irmãos, para que possamos crescer no relacionamento com Deus, precisamos caminhar com Ele. E à medida que nós caminhamos com Ele, nós vamos expandindo a nossa fé. Portanto, Deus trabalha sempre visando a nossa fé. Na verdade, Deus é especialista nisso. Quantos aqui, quando se converteram, falam, agora a vida de crente vai ser uma monotonia? Vocês pensaram isso? Eu tinha uma vida muito ativa. Eu falei, agora que eu sou crente, nossa, só Bíblia, ficar em casa e rezar. Eu não entendia nada, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. A vida cristã é uma vida monótona? Por que ela não é monótona? Porque Deus nos chacoalha aqui, Deus nos chacoalha ali, Deus nos chacoalha acolá. Nós saímos de umas, entramos noutra. Tem pessoas que dizem assim, poxa, depois que eu virei crente, o negócio piorou. Não é que piorou, sabe o que acontece? Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está mudando os seus conceitos, colocando os conceitos dele. Isso dói. É o vaso que é quebrado. Então Ele começa a trabalhar na nossa vida, mudando os nossos conceitos, nossos valores. Então Ele vai nos esticando daqui, puxando dali, e agora Deus deu um refresco, vem outra. Não é? Deu refresco nada, você vai ter que aprender, vai ter que crescer, vai ter que alcançar o lugar que eu tenho reservado para você. Deus tem planos para as nossas vidas, amados. Não é aquilo que nós queremos. Alguém disse que uma grande fé é produto de grandes lutas. Alô, tem alguém aí? Uma grande fé é produto de grandes lutas. Pessoa que não luta não tem fé, para que ela precisa? Se ela não tem lutas, não é? Isso acontece quando Deus coloca desafios maiores do que nós, ou seja, além da nossa capacidade. Quem aqui já teve algum desafio além da sua capacidade? Todos nós de alguma forma já passamos por isso. E essa é uma passagem muito conhecida. Ela fala sobre a primeira multiplicação dos pães. E são duas, né, na verdade, duas passagens. A primeira multiplicação dos pães e quando Jesus anda sobre o mar. Com relação à multiplicação dos pães, que é a primeira que eu quero falar aqui, ela aconteceu de uma maneira muito interessante. E aqui existem alguns ensinamentos para nós que nós precisamos observar. Jesus, ele foi com os seus discípulos, atravessou o mar da Galileia, foi lá no lago de Genezaré, não é? Do outro lado. Logo a multidão soube que ele estava lá e a multidão começou a ir para ouvir a Jesus, para ser tocada por ele. E a Bíblia narra aqui que 5.000 homens, mais mulheres e crianças, no mínimo 10.000 pessoas estavam ali, né? Só os homens contados, 5.000, mais mulheres e crianças, talvez 10.000 pessoas. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquelas pessoas, nós lemos o texto há pouco. Ele se compadeceu daquelas pessoas, ele curou os enfermos daquela multidão, ele ficou ali e tal, só que chegou um momento que começou a ficar tarde. Eles estavam do outro lado do mar, e ficando tarde, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, é o seguinte, olha, é melhor dispensar, liberar as pessoas. É melhor nós liberarmos essas pessoas, porque está tarde. Não, o McDonald's está fechado, o shopping está fechado, tudo fechado. Não tinha nada disso, irmãos, lá, estavam na beira de um mar, está tudo fechado, como é que eles vão se alimentar? Então, Jesus falou para eles assim, não, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos.
5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus estava fazendo naquele momento? Trazendo um desafio que ia além da capacidade deles, e este desafio tinha como propósito fazer com que eles tivessem a fé deles aumentada. Amém? Naquele momento Deus estava esticando a fé deles. Naquele momento Jesus estava ampliando a fé deles. Naquele momento Deus estava desenvolvendo a fé dos discípulos. Então, quando você estiver diante de um desafio maior do que você, maior do que a sua capacidade, põe a mão no ombro do seu irmão e fala para ele assim, como os jovens dizem, fique ligado. Fica ligado. Deus está trabalhando na sua fé. Alô? Quando você recebe um desafio maior do que a sua capacidade, Deus está trabalhando na sua fé. Ele está querendo que você cresça no conhecimento, no caráter e no poder dEle. É quando nós, como seres humanos, encontramos o nosso limite. Os limites para alguns é atender uma multidão de 10.000 pessoas com 5 pães. Mas para outros, às vezes, é um problema no casamento, é um problema conjugal, é um problema familiar, é uma doença, é uma enfermidade. Mas é o limite, cada um tem o seu limite. E eles estavam vivendo esse momento. Então os discípulos disseram, mas Senhor, são tantas pessoas, onde eles tirariam tanto alimento? Na verdade, nós só temos aqui esses 5 pães e 2 peixes. Então, irmãos, esse é o momento que Deus desafia a nossa fé. Desafia a nossa fé. São momentos de Deus. Ele é especialista nisto. Ele é especialista em nos colocar em situações difíceis. Você fala, mas eu, Senhor? Como assim? Eu? Não, Senhor, eu não. Como eu posso alimentar esse povo? Como eu posso resolver esse problema? Como eu posso enfrentar essa dificuldade? Como eu posso fazer isso? Mas olha, queridos, os heróis da fé, né? Os heróis da fé, os heróis mencionados lá no livro de Hebreus, aqueles que venceram grandes desafios pela fé, não é? Aqueles homens e mulheres eram homens e mulheres semelhantes a nós. Sim ou não? Só 3 sim, isso tem. Sim ou não? Sim. Minha mulher sempre fala assim para mim, olha, né? Sim, não é? Então veja bem, Moisés, por exemplo, o que aconteceu com Moisés? Deus aparece para ele lá na sarça ardente, e ele fala o quê para Deus depois? Ah, Senhor, não dá não, hein? Sou gago, que eu não consigo, Senhor, não dá não, não é? Deus falou para ele, não, mas eu vou dar uma boca para você, vou colocar uma pessoa do teu lado. Ele quis, o quê? Fugir do desafio de Deus. Mas quando ele obedeceu a Deus, ele criou um marco na humanidade. Sim ou não? Ele foi um marco, né? Ele não conseguiu fugir desse desafio. Então, herói da fé, irmãos, muitas vezes é aquele, eu entendo dessa maneira, herói da fé muitas vezes é aquele que fala, bom, se Deus falou, eu faço. É aquele que se entrega. Se Deus falou, eu acredito, eu faço, eu vou em frente. Se essa é a vontade dele, eu enfrento esse desafio. Se ele falou que eu tenho que alimentar esse povo, eu vou fazê-lo. Irmão, se você diz que você, se Deus falar que você pode ser um líder de célula, você pode. Se Ele falar que você pode evangelizar pessoas, você pode. Se Ele falar que você pode ajudar pessoas necessitadas, você pode. Porque Deus está contigo, Ele está falando. Nós precisamos entender essa questão. São desafios. Então, Jesus falou para os discípulos, tragam os pães e os peixes aqui. Então, a primeira observação que eu quero fazer dessa parábola, desse texto,
traga ao Senhor aquilo que você tem. Olha para o teu irmão para você não esquecer, vai, diga para ele, traga ao Senhor aquilo que você tem. Talvez você diga assim, Senhor, mas eu não sei nada. Senhor, eu só sei costurar. Traga. Senhor, eu só sei cozinhar. Traga para o Senhor. Senhor, eu só sei falar. Traga para o Senhor. Eu conheço mais ou menos a palavra. Traga para o Senhor. Aí você vai falar, mas é tão pouquinho. Mas o Deus que você serve, Ele multiplica os poucos em muito. O pouco que nós temos no reino de Deus, quando nós deixamos Deus trabalhar, quando nós nos dispomos, se torna muito. Porque é Deus que faz, irmãos, não está em nós. Nós precisamos entender que o reino de Deus não é feito pela força do braço do homem, é feito pela ação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus trabalha na minha vida com o pouco que eu tenho e faz com que aquilo se torne muito. Em qualquer aspecto que você possa imaginar. O importante é a sua disposição de trazer o que você tem e consagrar ao Senhor. Você tem pouco? Estou falando de dinheiro não, falando de disposição. Você tem pouco? Entrega ao Senhor esse pouco. Entrega ao Senhor esse pouco. Então traga ao Senhor o que você tem. Você pode dizer, mas Senhor, eu não consigo. Então, por isso, irmãos, que se nós queremos viver um tempo novo nas nossas vidas, primeira coisa, irmãos, nós precisamos buscar de Deus o que Deus tem para as nossas vidas. Você vai receber promessa, você vai receber palavras de Deus que vai ficar no seu coração. Algumas delas vão demorar porque não é o tempo de Deus, e algumas outras vão demorar porque você não encontrou o tempo de Deus. E para nós entendermos se isso qual das opções que nós estamos vivendo, nós vamos nos aproximar de Deus, porque nele você vai saber se é o tempo dele ou se você está avançando. Uma outra observação, faça o que você pode fazer. Faça o que você pode fazer. As pessoas vêm para a igreja e acham que precisa vir aqui para o púlpito, precisa fazer alguma coisa aqui. Não precisa, irmãos. A obra de Deus, ela vai muito além do que um púlpito. O púlpito é o lugar da palavra, do ensino, da revelação da palavra, mas existe um reino que funciona com todos os aplicativos possíveis de reino, que precisam ser vividos, não é? Então, Jesus disse assim para os discípulos, separe o povo em grupos de 50, 50, de 100 em 100. Irmãos, eu imagino assim, os discípulos pensando, esse negócio não vai dar certo. Não é? Esse negócio não vai dar certo. 5 pães, 2 peixes, 10.000 pessoas, dividir de 50, 50 em grupos pequenos, não vai dar certo esse negócio. Mas sabe o que eles pensaram, o que eles falaram? Isso aqui da minha cabeça, né, irmãos? Eu não consigo alimentar 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, mas organizar grupos pequenos eu consigo. Então eu vou organizar e deixa que ele faça. Caiu a ficha para vocês aí? Nós aqui na Singe, nós organizamos muitos grupos pequenos. Não sabemos se vai dar certo, mas é o Senhor que vai fazer. Mas nós precisamos fazer o que nós podemos fazer. Estão entendendo, amados? Nós precisamos fazer aquilo que nós podemos fazer. Então, amados, antes de alimentar o povo, se organize, é o que o Senhor estava falando para eles. Faça o que vocês podem fazer. Então os discípulos foram, mesmo achando talvez que fosse loucura, Jesus falou para nós fazermos grupos pequenos de 50, 50, isso nós conseguimos fazer, então nós vamos fazer. Não sabemos se vai dar certo, mas Jesus falou para nós fazermos isso, nós podemos fazer. E quando você faz aquilo que você pode fazer, você precisa confiar que Deus fará o que só Ele pode fazer. Eu faço o que eu posso fazer.
que está na minha limitação humana, e o Espírito Santo de Deus faz aquilo que eu não consigo fazer. Então é uma parceria que nós temos com Deus, com o Espírito Santo, é um caminhar, é um relacionamento onde Ele supre a minha incapacidade. Compreende, amados? Ele supre a sua incapacidade, mas nós não podemos estar parados, nós precisamos pegar o pouco que nós temos e oferecer a Ele. Quantos podem dizer amém a isso? Amados, muitos homens que realizaram coisas grandes, coisas notáveis para Deus, eram como eu e você. Você acredita nisso? Homens notáveis, que fizeram coisas que foram lá para a galeria dos homens da fé, era igual a nós. O que eles fizeram de diferente? O que foi diferente que eles fizeram? Eles obedeceram. Essa é a diferença, irmãos. Eles obedeceram. Então, nós precisamos ter fé de que Deus vai nos usar, porque Ele quer nos usar. Então, multiplicação, queridos, é com Deus. Milagres é com Deus. Mas tudo isso é para um povo que aprende a andar com Deus. Então, querer o milagre, querer a multiplicação, querer que Deus nos supra, mas sem andar com Ele, aí é pela força do braço. Não é pela ação do Espírito Santo, que aprende a corresponder, a ousar, quando Ele nos desafia a andar em fé. Então o Senhor pegou aquele pequeno recurso, 5 pães, 2 peixinhos, ergueu aos céus, deu graças e mandou os discípulos distribuírem. E eles distribuíram nos grupos de 50, 50, 100, 100, e sobraram 12 cestos cheios de pedaços, depois de alimentar 10.000 pessoas. Você tem fé para crer nisso? Mas você distribuiria? Queridos, nesse momento o Senhor estava trabalhando com um propósito para formar aqueles discípulos. Ele sabia que aqueles discípulos, assim que ele voltasse para o Pai, aqueles discípulos seriam aqueles homens que iriam evangelizar, seriam as colunas da igreja. Aqueles homens seriam os homens que iam escrever os evangelhos que nós lemos hoje. Alô? Vocês estão entendendo, amados? Jesus estava trabalhando a vida deles, Jesus estava gerando, Jesus estava forjando a fé daqueles discípulos. Então, no primeiro momento, Ele levou eles a uma atenção alimentar, uma multidão, tinha que alimentar uma multidão sem ter recursos. Mas não foi o braço deles que fizeram o milagre veio de Deus. Nada mudou daquela época para hoje, amados. O Espírito que agiu neles é o mesmo, o Jesus é o mesmo, o Deus é o mesmo, nós somos homens como eles eram. Mas eles obedeciam, e isso fez diferença na vida deles. Bendito é o nome do Senhor. Chegado esse momento, o Senhor sabia que não era bastante, Deus ainda tinha mais alguma coisa, Deus queria ensinar mais alguma coisa. Na passagem paralela lá de Marcos, quando fala da multiplicação dos pães, ele diz que eles não tinham entendido ainda a multiplicação dos pães, porque o coração deles estava endurecidos ainda. E quantos de nós que não estamos com o coração endurecido ainda, que não temos essa oportunidade de viver a fé como Deus propõe para nós, porque o nosso coração está endurecido. E Jesus estava trabalhando para que aquele coração não ficasse mais endurecido. Assim como hoje o Espírito Santo está trabalhando para que o nosso coração não esteja endurecido. O Evangelho é o mesmo. Jesus Cristo é o Jesus de ontem, hoje e será para sempre. Não há mudança, não há variação. Então, amados, o Senhor fez a primeira etapa, mas ainda não era o bastante. O Senhor precisava dar um empurrãozinho na fé daqueles homens. Sabe que de vez em quando Deus dá um empurrãozinho assim para nós aumentarmos a nossa fé? Empurrãozinho nas nossas vidas, né?
14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Irmãos, quando você lê esse texto, você lê, e logo ordenou. Isso significa que pode ser, talvez, porém, todavia, contudo, não sei, que houve resistência, porque ele não pediu por favor. Ele falou, que tal vocês voltarem para o outro lado? Não, ele simplesmente ordenou. Ordenou, tem alguma, a minha tradução aqui não fala ordenou, a minha diz obrigou. Ordenou. Ordenou eles a voltar. Tem a tradução diz compeliu, compeliu, né? Os discípulos a entrarem naquele barco, apesar de não ser a hora apropriada para atravessar o mar. Irmãos, eu fico imaginando o seguinte, os discípulos, a maioria deles, qual era o trabalho deles? Pescadores. Jesus, esse negócio de curar enfermo, multiplicar pão, fazer essas coisas é com o Senhor, mas de pesca nós entendemos. De pesca nós entendemos, e atravessar o mar agora, esse horário, não dá. O Senhor falou, vai. Mas, vai. Estou mandando. Obrigou os discípulos a irem. Por quê? Porque Jesus não queria completar algo na vida deles. Eles entraram naquele barco e a Bíblia diz que eles foram remando e logo começou uma tempestade. Eu acho que nessa hora eles falaram, estava na cara que ia acontecer isso. Não era a hora de atravessar o mar. O Senhor sabia, mas como que ele põe a gente numa fria dessa? Não é? A Bíblia não conta esses detalhes, irmãos, mas provavelmente tem acontecido. Chega um momento que você está ali, eu vou ou não vou? Eu vou com ele ou... Mas ele nos empurra. Vai, né? Às vezes usa um pastor, às vezes um líder da igreja, meu irmão, você tem potencial disso, você consegue facilitar uma célula, você consegue liderar uma célula, mas eu, sabe quem está falando, irmão? Não é o pastor, não é o líder, é o Espírito Santo que está falando. Nós precisamos compreender isso, que Deus usa pessoas para falar com pessoas também, não é? Então ele nos empurra, não é? Acho que você precisa dar mais ouvido à voz do Espírito. Então nesse momento Deus está lançando um desafio de fé. Um desafio de fé para nós como igreja. Para nós individualmente, mas para nós também como igreja. Eu creio, irmãos, que Deus tem desafios maiores para nós como igreja. Deus tem multidões para serem alimentadas. Quem vai alimentar? Então nós precisamos entrar nesse desafio. Então os discípulos estavam lá no meio do mar, remando, o vento contra, ondas quebrando, eles estavam em desespero, talvez lá no fundo eles pensavam assim, eu sabia que não ia dar certo. E tem mais uma, né? Ele nem está aqui com a gente para ajudar a gente, ficou lá, não é? Não é assim que funciona a cabeça do ser humano? O pastor mandou abrir uma célula, não está dando certo, ele nem veio aqui. Não é assim que funciona a cabeça do ser humano? Não é? Então, irmãos, lá no fundo, eles estavam desesperados. E no verso 23, diz, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Onde estava Jesus? Estava orando. Mas quando você está num aperto, o que é que você fala? Onde está Jesus? Será que ele sabe o que eu estou passando aqui? Será que ele sabe a luta que eu estou enfrentando nesse momento? Será? Não é? Mas Jesus estava lá no monte. Talvez, irmãos, ele estivesse orando, Pai, fortalece a fé daqueles homens que estão dentro daquele barco, para que eles creiam que Tu és um Deus de poder.
Eles estão ali sem a minha presença, Senhor, mas que eles possam crer em Ti, que eles possam crer que eles podem vencer aquela tempestade. Ele estava dando uma oportunidade, amados, assim como Ele dá para nós também, para nós vencermos por Ele, vencermos através da fé nele. Então, amados, lá no Hebreus 7:25 diz que Jesus, Ele intercede constantemente por nós, diariamente por nós. Isso é tremendo, amados. Sabe que nesse momento talvez Deus esteja lá: Pai, aumenta a fé daquela igreja, Nova Jerusalém, segunda ali, Nova Jerusalém, lá do Jardim Paulista, em Prudente. Aumenta a fé deles. Chegou o momento deles de aumentar a fé deles, Senhor. Nós estamos sozinhos aqui. O mundo, essa tempestade, todas essas coisas acontecendo, parece que tudo difícil, parece que tudo sem esperança, mas o Senhor está intercedendo por nós, amados. Está na palavra. Jesus estava com eles naquela luta, Jesus está conosco na nossa luta, Ele está orando, Ele está gemendo pelas nossas vidas, pela sua vida. Talvez Ele esteja dizendo nesse momento, orando por nós: Senhor, Pai, ajuda-me a implementar o meu caráter na vida dessas pessoas, na vida desse pastor. Ajuda-me nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, nesse adolescente, nessa criança, porque Ele quer fazer isso, amados, porque faz parte dos planos dEle. Mas lá pelas tantas, quarta vigília da noite, no amanhecer, mais ou menos eles ficaram umas 10 horas remando da turbulência, a noite inteira. Eu creio que deu tempo para eles ficarem desesperados, né? 10 horas remando, com esse desafio. Quando estava amanhecendo, Jesus então aparece, vem andando sobre as águas, para encontrar com eles, né? Os discípulos pensaram que era um fantasma. Eles eram maduros demais, né? Eles eram maduros, experientes, né? Deve ser um fantasma, né? Ficaram aterrorizados. Sabem esses irmãozinhos que estavam no barco, que viram Jesus andando sobre as águas, pensavam que era um fantasma? Foram eles que escreveram o Novo Testamento para nós. Pelo menos os Evangelhos. Já pensou nisso? Pensou nessa cena? Apóstolos que edificaram igrejas, escritores do Evangelho, gente boa, irmãos. Gente de fé, gente boa, não é? Esses homens passaram medo, acharam que era fantasma, eram homens como nós, não é? Nós também vamos sentir os desafios, mas Pedro percebeu que era Jesus. Agora, chama atenção que Pedro não se lançou no mar, não é? Ele disse: Senhor, se és tu, manda eu ir a ti. Eu acho isso daí muito interessante. Aqui é o achômetro, né? Evangelho segundo São José, capítulo 3, verso 2, né? Eu acho que Pedro pensou assim, lá na multiplicação dos pães, o negócio não tinha jeito, era 5 pães e 2 peixinhos. Ele mandou, nós obedecemos, e o negócio funcionou. Então o que eu vou fazer? Eu não vou entrar direto, eu vou mandar ele me mandar ir. Não tem lógica. Por que ele falou assim: Senhor, me manda aí eu ir aí? Ele estava crendo que Jesus tinha poder para aquilo, não é? E ele não tinha poder para aquilo. Só que é o seguinte, ele disse o seguinte, talvez: andar sobre as águas eu não consigo, mas descer do barco eu sei, porque isso eu fiz a vida inteira. Subir e descer do barco sempre tudo que eu fiz. Percebe que existe a parte de Deus e existe a nossa parte? O que nós sabemos fazer? Nós devemos fazer. E o que Deus quer que faça, Ele vai fazer através de nós. Estão entendendo, amados? É muito mais simples do que nós imaginamos. Quando nós fazemos a nossa parte, Ele faz a dele. E a dele é o milagre. Amém? Amém? Então, amados, tem coisas tremendas que nós podemos fazer. Alô? Tem projetos no seu coração. Tem sonhos no teu coração.
Tem desejo, eu gostaria tanto de fazer tal coisa na igreja. Por que que não faz? Eu faço, mas isso, os pastores deixam? Lógico que deixam, irmão, nós somos um corpo aqui. Nós somos uma família. Então, amados, existem projetos, existem sonhos, existem pessoas que estão precisando de nós. Existem pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. O que tem? O que você sonha dentro do reino de Deus em fazer? Frequentar no domingo à noite e na célula na terça-feira? O que nós sonhamos? O que nós desejamos? Amados, as necessidades, preste atenção, nós estamos terminando. As necessidades são as oportunidades que nós temos de entrar num novo nível de fé. As necessidades nossas pessoais, as necessidades do reino, as necessidades das pessoas ao nosso redor, a hora que nós nos dispomos a nos envolver com isto, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, nos capacitar para que nós possamos alcançar um novo nível de fé. 8 amém, só escutei. Misericórdia. Oportunidade que Deus nos dá, e à medida que nós entramos, a nossa fé vai aumentando e nós vamos aprender a crer em coisas maiores. Aprende? Entendeu, irmãos? À medida que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, no relacionamento com Ele, enfrentando os desafios, começa pequenininho, vai aumentando, 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 e à medida que você vai crescendo, você vai crendo em coisas ainda maiores. Então, no início eu perguntei, quantos gostariam de aumentar a fé? Aqui nós estamos ministrando a palavra, dizendo que através do envolvimento com as coisas de Deus, enfrentando os desafios, confiando em Deus, se relacionando com Ele, você vai alcançar um nível de fé maior para a sua vida. Então Pedro fala assim, Senhor, me manda ter contigo. E Jesus falou, pode vir. Pode vir. E interessante que Pedro vai, e ele anda sobre as águas. Mas a hora que ele percebe a tempestade, que ele percebe o vento forte, ele afunda. Interessante notar que Jesus não diz assim, Pedro, você não serve mais, porque, poxa, você já viu a multiplicação dos pães, você já viu os outros milagres, já viu tudo, agora você não consegue nem andar aqui, você ainda afunda, não serve mais. Não, ele estendeu a mão e falou, a sua fé ainda está pequena, Pedro. Mas ele não censurou. Muitas vezes nós vamos enfrentar desafios e nós não vamos conseguir totalmente. Mas vai ser um degrau a mais que nós andamos, que nós subimos, para que a nossa fé aumente. Porque os outros que estavam no barco não tiveram coragem de descer, mas Pedro teve. Ele enfrentou, ele não conseguiu, mas ele não foi tirado à parte porque ele não conseguiu. Jesus o amou com todas as suas fraquezas, com todas as suas dificuldades. Nós precisamos compreender isso. Acontece que nós muitas vezes desistimos na primeira, e porque desistimos, nos sentimos acabados, coitados, derrotados, frustrados. Não, Deus tem para nós ainda coisas grandes, mesmo quando nós fracassamos. Em nome do Senhor Jesus. Então, amados, Deus sempre vai nos sustentar. Deus sempre vai. Então, se fizermos o que sabemos fazer, Ele vai fazer a parte dele. Então, quando tudo terminou, lá estavam os discípulos. No verso 33, então, diz, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Você sabe o que vai acontecer? Você vai enfrentar o desafio, você vai enfrentar a dificuldade, e quando você chegar lá, você vai olhar que você venceu e você vai dizer, verdadeiramente foi Jesus que veio comigo, porque eu não conseguiria. Não é? Sua célula vai multiplicar 3 vezes no ano, e você vai falar assim, foi Jesus que fez, não fui eu. Eu não tenho capacidade para isso, mas Ele tem.
E porque eu obedeci, porque eu ofereci o meu pouco, Ele fez do meu pouco muito. É assim que funciona na obra do Senhor. Você percebe que a fé daqueles homens, para onde foi? Para eles fazerem a declaração: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Este é o lugar. Amados, este é o lugar que Deus quer que nós alcancemos. Verdadeiramente, Cristo é o Filho de Deus. Você não viu há 2000 anos atrás Ele ser crucificado, você não viu a ressurreição, mas você creu nele, e através da sua fé nele, as coisas aconteceram da maneira dele, você foi trabalhado, restaurado, sua fé aumentou, e você então agora o reconhece. Você não precisa vê-lo, você não precisa tocá-lo, mas você precisa apenas sentir que Ele esteve com você, estará com você hoje e sempre. Isso é viver a vida cristã, irmãos. Isso é viver o Evangelho. Não é ter uma religião, não é dizer eu tenho uma religião, eu vou a uma igreja. É ter uma experiência de fé, de caminhada com o Senhor. É isso que Deus propõe para as nossas vidas. Então não tenha medo, irmãos, porque Ele é um Deus que vai sempre te dar respaldo. Ele é um Deus que sempre vai estar contigo. Ele conhece as tuas fraquezas, Ele conhece as minhas fraquezas, e Ele vai sempre completar, não é? Completar aquilo que me falta. E se eu tenho pouco, Ele vai me dar muito. Se eu tenho muito, Ele vai me dar muito. Compreende, amados? Então esse é o Deus, esse é o desafio que nós temos. Vamos em 2016 permitir que o Senhor eleve o nível da nossa fé nele, através da comunhão com Ele, com a palavra, com o Espírito Santo de Deus, e nós então veremos grandes coisas na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, em todos os âmbitos do nosso relacionamento, porque Ele simplesmente está pronto para fazer e cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Amém, amados? Vamos colocar em pé, queridos? Pode vir os músicos, por favor. Nós vamos cantar um cântico, aquele cântico que diz Rompendo em Fé. Eu sei que é antigo, mas é do tempo de... um pouco depois de Moisés, mas dá para cantar aí um pouquinho, né? Rompendo em Fé, e depois nós vamos orar, amém? Toda vez que a nossa fé é provada, irmãos, por que que é? Por que que Deus nos prova? Para dar uma chance de nós crescermos mais. Você quer crescer? Em fé, né? Então, vamos proclamar a palavra do Senhor cantando. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé.
é